À medida que o mundo deixava o período paleolítico e passava pelo mesolítico, não demoraria muito, historicamente falando, antes que os humanos começassem a se estabelecer em fazendas permanentes, vilas e comunidades. O Neolítico, ou Nova Idade da Pedra, foi o último capítulo da Idade da Pedra e o primeiro passo em direção ao que consideraríamos, de forma geral, como civilização. Parte do Neolítico foi a primeira revolução agrícola, onde muitas comunidades humanas começaram a transição da vida como caçadores-coletores para a agricultura de culturas e criação de animais. Isso, por sua vez, permitiu o crescimento das populações, e alguns assentamentos se expandiram para suportar isso, formando as primeiras comunidades em grande escala do mundo. O Neolítico começou aproximadamente 12 mil anos atrás, e é realmente marcado pelas primeiras evidências de agricultura ocorrendo no crescente fértil da Ásia Ocidental. Essas primeiras fazendas cultivavam uma pequena variedade de culturas como espelta, trigo, einkorn e milheto. E ainda mantinham cães em seus assentamentos para ajudar na caça de carne. Não foi até 8.000 a 100 que animais domesticados modernos como porcos, cabras e ovelhas foram trazidos para os assentamentos humanos. Onde o Neolítico termina depende de onde você está localizado. Essas culturas do Oeste Asiático foram as primeiras a progredir fora do Neolítico com o advento da metalurgia à medida que avançavam para a Idade do Bronze. Outras regiões do mundo demoraram mais para avançar, com culturas na África progredindo pela primeira vez por volta de 3.150 na 100, e na Europa em 2.000 a 100, Hoje, vamos examinar essas culturas com mais detalhes. Como os humanos neolíticos da Europa, Ásia e África viviam suas vidas. Como eles progrediram, aprenderam e prosperaram nas primeiras paisagens históricas que passaram a chamar de lar. Junte-se a nós enquanto respondemos a essas perguntas e mais, explorando o Neolítico, a misteriosa e antiga Nova Idade da Pedra. As culturas asiáticas foram de longe as primeiras a mostrar evidências de comunidades agrícolas estáveis e as primeiras formas de civilização. Essa tecnologia veio à luz pela primeira vez na Ásia Ocidental e no Levante, abrangendo regiões que compõem a Turquia, Síria, Iraque e Jordânia dos dias atuais. Suspeita-se que isso tenha começado quando os caçadores-coletores começaram a entender o processo pelo qual as plantas cresciam. Acredita-se que, em primeira instância, esses caçadores-coletores simplesmente espalhavam sementes pela região onde as encontravam para estimular o crescimento de mais plantas, resultando assim em mais comida. Deve ter havido muita tentativa e erro envolvidos nisso, como é o caso com qualquer nova tecnologia. Acredita-se que os caçadores-coletores deram o salto quando mudanças climáticas forçaram partes do planeta a entrar em longas estações secas. Um clima que favorece plantas que completam seu ciclo de vida em um ano. Certos grãos e leguminosas estavam disponíveis para serem colhidos em diferentes pontos do ano, levando a uma grande variedade de alimentos prontos para comer o ano todo. Foi a partir disso que os primeiros assentamentos puderam surgir. Acredita-se que as comunidades neolíticas no Levante tinham um conhecimento básico sobre a seleção de sementes e replantio, permitindo que as melhores colheitas fossem cultivadas e colhidas com base nas preferências. Alguns grãos eram moídos em farinha usando pilão, que, conforme a tecnologia avançava, eventualmente seriam usados para fazer uma variedade de novos alimentos. No entanto, há evidências de Jericó de que os figos foram, de fato, a primeira cultura a ser cultivada pelos humanos. Restos de figos foram descobertos em um antigo assentamento que remonta a cerca de 9.000
e 400 atenhe. Esses figos eram de uma variedade domesticada de árvores que só conseguem se reproduzir a partir de mudas selecionadas pelos humanos. A menos que outra cultura seja descoberta que as antecede, os cientistas têm motivos para acreditar que as figueiras foram a primeira planta domesticada. A agricultura não é uma tecnologia que foi descoberta uma vez e se espalhou pelo globo, mas uma que foi inventada independentemente por muitas culturas diferentes que estavam progredindo tecnologicamente ao mesmo tempo. Teria havido bastante disseminação nas regiões imediatas em que foi desenvolvida, mas acredita-se que a agricultura tenha sido instigada mais de 11 vezes por diferentes culturas ao redor do mundo, começando na Ásia Ocidental. Os humanos neolíticos na Ásia também foram os primeiros a estabelecer um local de adoração. Um edifício semelhante a um templo localizado no antigo sítio arqueológico turco de Göbekli Tepe, estabelecido por volta de 9.500 a.C., acredita-se ter sido o primeiro do seu tipo e foi realmente desenvolvido antes que os edifícios ao seu redor fossem estabelecidos. As pessoas que construíram essa estrutura ainda viviam muito como caçadores-coletores. Ao redor do templo, existem 7 círculos de pedra, alguns dos quais são compostos por pilares de calcário gravados com representações de várias espécies de mamíferos, aves e invertebrados. Surpreendentemente, acredita-se que centenas de pessoas trabalharam nessas estruturas, que podem ter sido santuários adjacentes ao templo principal, cobertos por mecanismos básicos de telhado. Locais semelhantes, mas um pouco mais recentes, foram descobertos no que é agora Israel, Jordânia e Líbano. À medida que os assentamentos asiáticos, no início do Neolítico, se tornaram de longo prazo, as pessoas começaram a abandonar o estilo de vida nômade em favor de uma estrutura sólida que as manteria aquecidas e abrigadas durante todo o ano. Essas primeiras casas eram circulares, com apenas um cômodo que servia como quarto multiuso, sala de estar e cozinha improvisada para preparar alimentos a partir de culturas cultivadas. Essas primeiras casas eram feitas de tijolo de barro, blocos secos ao ar, feitos de barro misturado com palha. Em alguns casos, as primeiras comunidades tinham paredes de pedra básicas e até mesmo torres de pedra. Essas defesas básicas eram suficientes para manter as comunidades seguras contra animais selvagens, grupos rivais de humanos e perigos naturais como inundações e tempestades. Podem ser encontradas paredes menores dentro que podem ter servido como currais de animais ou áreas de armazenamento de alimentos que teriam sido usados por todo o assentamento. Por volta de 8.800 a.C., começamos a ver evidências do que foi cunhado como o período Neolítico B pré-cerâmica. Uma grande mudança ocorrendo por volta dessa época é que as casas redondas normalmente mudam para casas retangulares ou quadradas, com vários cômodos. Isso teria permitido às famílias que residiam ali mais privacidade e formaria a base das casas em que vivemos hoje. Também começamos a ter uma melhor compreensão das primeiras religiões, crenças e culturas humanas nesse período. Figurinos de homens e mulheres, feitos de gesso e pedra, foram descobertos em assentamentos no que é hoje a Síria, e há evidências de que essas primeiras casas de tijolos de barro eram os locais de espetáculos religiosos, que seriam considerados obscenos nos dias de hoje. Restos humanos encontrados dentro e fora dessas casas sugerem que essas pessoas adoravam ou veneravam seus mortos de alguma forma, preservando seus crânios dentro das casas e revestindo-os com lama seca para formar características faciais. Talvez isso fosse uma maneira de manter o ente querido, falecido com eles, após a morte, embora seja uma maneira que seria considerada muito estranha no mundo de hoje.
Quando as famílias preservavam seus entes queridos, elas deixavam o resto do corpo do lado de fora para se decompor, até não restar nada além de ossos. Esses ossos, então, seriam enterrados sob o chão da moradia. Após esse período, entramos no final do Neolítico, focado em torno do crescente fértil do Oriente Médio. Este período é caracterizado pelas primeiras experiências com cerâmica desenvolvidas nas regiões mais ao sul do Levante. Essas experiências são centradas em torno do norte da Mesopotâmia e incluem locais como Tel Hassuna e Yarmouk. Aqui foi desenvolvida uma cerâmica grossa e feita à mão, juntamente com figuras de argila de humanos e animais, algumas das quais retratam mulheres grávidas, entidades que eram reverenciadas como deusas da fertilidade. Posteriormente, a cerâmica seria decorada com formas e padrões geométricos que eram trocados com outros assentamentos por comida e outros recursos. Algumas comunidades iniciais dentro da África seguiram os mesmos processos que os listados no segmento anterior deste vídeo, logo após ocorrerem na Ásia Ocidental. A África Oriental, por exemplo, foi a primeira a desenvolver capacidades de agricultura e pecuária, e sociedades agrárias começaram a aparecer por volta de 8.000 a.C. A domesticação de espécies animais mais avançadas, especificamente ovelhas e cabras, acredita-se que tenha chegado ao Egito por volta de 6.000 a uns 100, como uma disseminação direta das sociedades da Ásia Ocidental, que talvez estivessem negociando com eles, através da ponte terrestre que conectava os dois continentes. Em algumas regiões, no entanto, acredita-se que a domesticação de culturas e animais tenha acontecido de forma independente, sem influência de caçadores-coletores de culturas externas. Este ainda é um tema de debate entre os estudiosos, com alguns argumentando que as culturas foram domesticadas indigenamente e outros alegando que agricultores migrantes que se estabeleceram na África vindos da Ásia trouxeram algumas tecnologias consigo. Enquanto o Egito e as regiões que o cercavam foram os primeiros a entrar no período neolítico na África, outras áreas do continente demoraram um pouco mais para progredir. Em áreas como Argélia e Marrocos, por exemplo, surgiram sociedades agrárias como resultado da introdução da agricultura por europeus que viviam na Península Ibérica, que já haviam descoberto as tecnologias. À medida que os humanos viajavam para a África, eles teriam trazido grãos domesticados, bem como conhecimento para as primeiras culturas africanas que adotaram o estilo de vida para si mesmas. Isso levou algumas sociedades do norte da África a adotarem estilos de vida pastoris, contando com as vastas planícies e terras de mato do continente para permitir que seu gado pastasse. O pastoralismo é praticado em muitas regiões montanhosas modernas e foi vital para o estilo de vida desses primeiros norte-africanos. Alguns pastores ocasionalmente se movem com as estações do ano e a disponibilidade de recursos, conduzindo seus animais para novos locais, quando as pastagens estão totalmente consumidas. Isso leva a um grande grau de flexibilidade e, como resultado, algumas dessas primeiras pessoas não se fixaram nas regiões em que inicialmente se estabeleceram. Marrocos foi a primeira região da África, fora do Egito, a adotar tecnologias de fabricação de cerâmica, mais notavelmente no local conhecido como Kef El Gar, na província de Taza, do país moderno. Há também evidências extensas aqui para a adoção precoce da domesticação de grãos de cereais, bem como a criação de animais, já que ovelhas e cabras foram trazidas para a região tanto da Europa quanto do Levante. O povo da África subsaariana adotou o pastoralismo como seu principal modo de vida, em vez de se tornar totalmente agrário.
Isso se espalhou pelas regiões ao redor do Vale do Rift, onde ovelhas, cabras e eventualmente gado foram domesticados por sua carne, peles e leite. Panelas de barro foram desenvolvidas nessas áreas, assim como pilões, pedras de moer e tigelas de pedra. Os mortos eram enterrados em cairns, um tipo de cemitério comunitário e interno, ao contrário dos próprios assentamentos. Eventualmente, esse modo de vida se espalharia para o sul para tribos como os Khoikhoi, um grupo de pessoas que já abordamos anteriormente neste canal. Acredita-se que as tecnologias agrícolas entraram na Europa há cerca de 7.000 anos, à medida que a tecnologia se espalhou pelo Mediterrâneo a partir do Oriente Próximo e do Levante. Entre 5.000 e 4.000 anos atrás, essa tecnologia então alcançaria as partes ocidentais do continente, passando pelo que é agora Alemanha e Polônia até a França, bem como ao sul pela Itália e Península Ibérica. A Escandinávia e as Ilhas Britânicas, devido à sua relativa isolamento, foram as últimas a desenvolver a tecnologia, à medida que os agricultores migrantes viajavam para o norte a partir do que é hoje a França e a Alemanha. Independentemente do momento em que entraram no Neolítico, muitas culturas e comunidades que surgiram em toda a Europa nesse período compartilhavam várias características básicas. Eles viviam em pequenas aldeias, muitas vezes em grupos familiares, onde dividiam o trabalho entre criadores de animais e agricultores de plantas, bem como caçadores, oleiros e trabalhadores da madeira. A madeira era cortada usando machados de pedra básicos das densas florestas circundantes da Europa, que era então aplicada à infraestrutura de casas e edifícios, bem como a fogueiras para manter as comunidades aquecidas nos longos invernos frios. Algumas comunidades neolíticas ao redor do Mediterrâneo levaram seus assentamentos um passo adiante, reforçando suas aldeias com muros de paliçada e torres de vigia, provavelmente para afastar e observar invasores ou saqueadores de assentamentos vizinhos. Algumas comunidades na Grã-Bretanha neolítica favoreciam um estilo de vida pastoril. Eles conduziriam o gado pelas colinas e florestas desta terra antiga, subsistindo de sua carne e complementando sua dieta com matéria vegetal. Também há evidências que sugerem que os povos neolíticos da Europa eram religiosos. Um artefato descoberto em um sítio arqueológico, no que é agora a província de Vidin, na Bulgária, foi identificado em 2018 como a cabeça de uma figura que se acredita ter representado uma deusa-mãe. Essas figuras foram encontradas em toda a Europa e Ásia, e alguns argumentam que representam a personificação da fertilidade. Outros discordam, afirmando que essas são estatuetas destinadas a representar sabedoria e riqueza. Algumas culturas também são famosas por construírem grandes megalitos. Essas estruturas podem ser compostas por uma única pedra ou várias pedras, frequentemente dispostas em padrões ou formas complexas. O mais famoso dos mais de 35.000 localizados apenas na Europa é, sem dúvida, Stonehenge, localizado no que agora é a planície de Salisbury, em Wiltshire, na Inglaterra. Construído no final do Neolítico, acredita-se que algumas das pedras tenham sido trazidas para o local de mais de 150 milhas de distância. Foi construído usando juntas que não são encontradas em nenhuma outra estrutura megalítica, tornando-o uma das peças de arquitetura mais sofisticadas e avançadas de todo o Neolítico. Acredita-se que seu propósito tenha sido religioso, talvez usado como um antigo templo alinhado com os movimentos do Sol. O Sol nasce diretamente sobre a pedra do calcanhar, tanto nos dias mais curtos quanto nos mais longos do ano, os solstícios de verão e inverno.
Quando o Neolítico chegou ao fim, as pessoas da Europa se estabeleceram em sociedades mais agrárias, completas, com uma série de animais em suas fazendas. Além do gado, ovelhas e cabras forneciam leite, carne e lã, enquanto os porcos selvagens eram mantidos nas florestas e criados para sua carne. Os cães, domesticados há muito mais tempo, eram treinados para ajudar nas fazendas, pastoreando ovelhas e mantendo um olhar atento para predadores ou invasores. Então essa é uma descrição dos principais eventos e acontecimentos do Neolítico. O Neolítico foi a última instância na história em que as pedras foram usadas como um construto primário nas tecnologias. O próximo Calcolítico, assunto da nossa próxima parte nesta série, veria a introdução dos primeiros metais aproveitados e aplicados pelos povos antigos, cobre e estanho. À medida que as pessoas entravam nesta nova era, elas experimentariam um conjunto de novas tecnologias, armas e formas de vida, todas as quais contribuiriam significativamente para estabelecer as bases do mundo que reconhecemos hoje.